Olá! Hoje a gente vai falar de uma doença que tem um nome bem peculiar e um impacto que pode ser devastador, a chikungunya. Vamos mergulhar fundo no que está por trás daquelas dores terríveis que, acredite, podem durar anos, tudo com base no que a ciência já descobriu. E já para começar, eu lanço uma pergunta no ar. Qual doença tem um nome que quer dizer literalmente aquilo que se dobra ou se contorce? Guarda essa pergunta aí, porque a resposta, que a gente vai ver lá no final, diz tudo sobre o sofrimento que ela provoca. Então, vamos lá. A história da chikungunya começa de um jeito que muita gente aqui já conhece bem, infelizmente. Tudo por causa de um inseto minúsculo, uma picadinha, e pronto, o vírus entra na corrente sanguínea. E olha só, o culpado é um velho conhecido nosso. Pois é, a chikungunya é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti. Sim, ele mesmo, o mesmíssimo que transmite dengue e zika. Ou seja, a lógica é simples. Onde tem risco de dengue, tem risco de chikungunya também. Agora um ponto super importante sobre a chikungunya. Ela não é daquelas doenças que passam despercebidas, sabe? É bem o contrário de outras viroses em que muita gente pega e nem sente nada. Com a chikungunya a história é outra. Pensa só, de 75 a 95% das pessoas que são picadas pelo mosquito infectado vão ter sintomas. É muita gente. Dá para dizer que a doença se desenvolve em 3 atos. Primeiro vem a fase aguda, que é aquele ataque repentino, forte, que dura alguns dias. Depois a gente entra na fase pós-aguda, em que os sintomas podem ficar por ali, incomodando por meses. E aí, para muita gente, infelizmente, vem o terceiro ato, a fase crônica. E essa é uma luta que pode se arrastar por anos a fio. Beleza, vamos então mergulhar nessa primeira fase, a fase aguda. É aqui que a doença chega com tudo, de uma hora para outra, sem aviso prévio, pega a pessoa totalmente de surpresa. E qual é o primeiro sinal? Uma febre. Mas não é qualquer febrezinha, não. É uma febre alta que vem de repente e geralmente passa dos 38 graus e meio. É basicamente o corpo gritando que tem alguma coisa muito errada e que a guerra contra o vírus começou. Só que a febre é só o começo. O que realmente define a chikungunya é a dor. Uma dor absurda nas articulações. Mais de 90% das pessoas sentem isso. É uma dor que ataca várias juntas ao mesmo tempo, punhos, joelhos, tornozelos, e é uma dor que derruba. Além disso, vem junto dor no corpo todo, dor de cabeça, um cansaço que não passa e muitas vezes umas manchas vermelhas na pele. E tem um relato que é muito comum. A pessoa acorda de manhã completamente travada. A sensação descrita por quem passa por isso é de acordar todo quebrado, todo duro. Imagina só, o simples ato de escovar os dentes ou pentear o cabelo vira um baita desafio. Ok, a febre passou. Parece que o pior acabou, certo? Bom, para muita gente, infelizmente não é bem assim. A batalha só está mudando de cara. É aí que a doença pode entrar na sua fase mais cruel e mais longa, a fase crônica. A diferença entre as fases é bem nítida. Na fase aguda, o que manda é a febre alta e aquela dor insuportável nas juntas. Já na fase crônica, a febre vai embora, mas a dor nas articulações continua. E para piorar, podem aparecer outras coisas, como dor nos nervos, um cansaço que não deixa a pessoa em paz e até sintomas de depressão. E a parte mais assustadora é essa. A chance disso acontecer é enorme, mais da metade. Sim, mais de 50% das pessoas que pegam o chikungunya vão desenvolver a forma crônica. A gente não está falando de um caso ou outro, não. É a realidade para a maioria de quem adoece. Mas tem gente que tem mais risco de desenvolver essa fase crônica? Sim, tem. Os estudos mostram que alguns fatores aumentam essa chance. Por exemplo, ter mais de 45 anos, já ter algum problema nas articulações como uma artrose, e também ter tido sintomas muito, mas muito fortes lá na fase aguda. E essa dor dura quanto tempo? A gente considera que a fase crônica começa a partir do terceiro mês, mas, a partir daí, o céu é o limite, infelizmente. Existem casos registrados de gente com dor há mais de 6 anos. Aqui no Brasil mesmo, tem pacientes sendo acompanhados há mais de 4 anos com sintomas. Isso levanta uma pergunta bem séria. Será que essa dor pode durar a vida inteira? Olha, conviver com dor crônica já é algo terrível, né? Mas a chikungunya pode ser ainda pior. Para alguns grupos de pessoas, a doença pode evoluir para formas bem mais graves, daquelas que realmente colocam a vida da pessoa em risco. Aí vem a pergunta: o perigo é o mesmo para todo mundo?
A resposta é um sonoro não. Definitivamente não. Existem grupos específicos que são muito mais vulneráveis e que podem ter complicações bem mais sérias. E quem são essas pessoas? Bom, a gente precisa ficar de olho principalmente nas crianças com menos de 2 aninhos e nos idosos, com mais de 65 anos. E não é só a idade. Quem já tem alguma outra doença, como diabetes, pressão alta, asma, problemas no coração, qualquer uma dessas condições aumenta e muito o risco de a chikungunya evoluir para um quadro grave. Agora a gente precisa falar de um assunto super delicado e que gera muita preocupação. O que acontece quando a chikungunya atinge gestantes e recém-nascidos? É uma situação que exige atenção máxima. A grande dúvida, o grande medo de toda gestante é: esse vírus pode fazer mal para o bebê enquanto ele ainda está na barriga? Então, vamos às boas notícias primeiro. O que os dados mostram é que, felizmente, o vírus não costuma causar malformações no bebê durante a gravidez. E outro ponto super importante para tranquilizar as mães: a amamentação é segura. O vírus não passa pelo leite materno. Porém, existe um momento de altíssimo risco, e esse momento é o parto. Se a mãe estiver bem na fase aguda da doença, com febre e dor, na hora do nascimento, a chance dela passar o vírus para o bebê é gigante, coisa de 50%. E quando o bebê pega o vírus, a situação pode ficar bem séria. Neles, as formas graves da doença são mais comuns. A gente está falando de risco de problemas neurológicos, de sangramentos, complicações no coração e, talvez o mais preocupante, a chance de ficarem sequelas para o resto da vida, como um atraso no desenvolvimento. E com tudo isso, a gente volta para nossa pergunta lá do começo, lembra? O nome chikungunya. Ele vem do idioma Makonde falado na África e quer dizer exatamente isso, aquele que se dobra, o que se contorce. É a descrição mais perfeita possível para a postura que as pessoas ficam, completamente curvadas por causa daquela dor insuportável nas juntas. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação. A gente acabou de ver que a chikungunya pode condenar mais da metade de quem pega a doença a anos e anos de dor, uma dor que incapacita. Então, por que será que a gente não fala mais sobre ela? Porque ela não está no centro das discussões de saúde pública como outras doenças. Fica aí a pergunta para a gente pensar.